Boa noite, amigo caminhoneiro. Começamos mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos entrevistar o Bruno Torres, que é diretor de marketing da Sontra Cargo. Obrigado, Bruno, e boa noite. Boa noite, amigo caminhoneiro. Bruno, vamos te explorar um pouquinho hoje aqui, que você está com um aplicativo aí para poder realmente ajudar os caminhoneiros nas nossas rodovias, nos nossos transportes. Mas começa dizendo para nós quando que foi fundado a Sontra Cargo e qual o motivo que te levou a trabalhar nesse aplicativo para atender o transporte rodoviário. Claro, a Sontra Cargo ela foi fundada em 2013, em junho de 2013, e a gente fez o lançamento da primeira versão do aplicativo em dezembro de 2013, também no mesmo ano. Tá? Ela foi fundada por um grupo de empreendedores, né? Hoje o nosso CEO é o Federico Vega, uma pessoa que trabalhou durante 9 anos na banca de investimentos da JP Morgan em Londres e atendia as empresas de transporte, né? Ele percebeu que aqui no Brasil tinha uma oportunidade muito grande com relação ao transporte brasileiro. O transporte brasileiro enfrenta muitos desafios e a questão do autônomo hoje, por representar uma parcela tão grande, né, da movimentação de carga e que não tivesse uma tecnologia específica para ajudar o dia a dia do caminhoneiro, ele acreditou que ele pudesse ajudar desenvolvendo uma ferramenta. E aí foi fundada a Sontra Cargo aqui no Brasil. Até porque nós temos outros aplicativos, talvez não tenha a eficácia que a Sontra Cargo tenha, mas nós temos outros aí que está tentando nascer e tentando realmente também fazer essa função e atender e ajudar o próprio caminhoneiro, né? A gente acha muito interessante que tenham realmente outros aplicativos, alguns mais focados em algumas regiões. Eu acho que tudo que vier para ajudar o amigo caminhoneiro a ter uma renda extra, a ter melhores condições de trabalho, a gente acha importante. Aproveita então aí e leva ao conhecimento do caminhoneiro de como funciona isso, já que você colocou que algum é mais regionalizado, se isso atende todo o Brasil, ele atende todos os sistemas, tanto os metropolitanos ou não. Diga para nós, leva isso ao conhecimento do caminhoneiro para nós. Bem, a Sontra Cargo hoje, ela atende a nível nacional. Então, hoje a gente tem carga e caminhoneiro em todo o território brasileiro. Tá? É claro que nas regiões sul e sudeste, onde se originam bastante cargas, a gente tem uma concentração um pouco maior. Mas como é que funciona para o amigo caminhoneiro que está vendo a gente aqui? Basicamente, ele vai se cadastrar no aplicativo, então ele entra lá na loja do Google Play, faz o download do aplicativo da Sontra Cargo e começa a procurar por cargas. Ele vai colocar ali as informações da origem e do destino, para onde ele quer ir, e vai colocar o tipo de caminhão. Com isso, o aplicativo vai ver todas as cargas que estão disponíveis, que foram cadastradas por transportadoras, e vai mostrar para ele uma relação de cargas que ele pode negociar. Uma vez que ele encontrou a carga, ele entra em contato com o embarcador. Ele não precisa ligar para o embarcador, porque a gente desenvolveu um sistema de chat, justamente para que o caminhoneiro não precise gastar com ligação, então ele envia uma mensagem pelo próprio aplicativo e o embarcador consegue ver lá no site, lá na página dele, essa informação e troca essas informações com o caminhoneiro depois para que possa ser fechado. Isso é o diferencial que existe entre o aplicativo do Sontra Cargo com alguns outros? O diferencial da Sontra Cargo, a gente levou bastante tempo desenvolvendo a nossa tecnologia, né? Hoje a Sontra Cargo ela conta com 2 especialistas em dados, em análise de dados, para que a gente possa desenvolver a melhor forma, a melhor inteligência para esse envio de cargas. O caminhoneiro ele pode fazer a pesquisa de cargas, mas ele também recebe essas cargas através do aplicativo, uma vez que a gente consegue saber o posicionamento dele. Então, a gente sabendo que o caminhoneiro está, por exemplo, em São Paulo, e ele faz com frequência São Paulo, Rio de Janeiro, a gente consegue selecionar as melhores cargas para enviar para ele. Então, a gente, na Sontra Cargo, a gente tem um lema. A gente não quer ter a maior quantidade de cargas e a maior quantidade de caminhoneiros. A gente quer ter uma carga para cada caminhoneiro dentro do sistema. Então, o que a gente desenvolve dentro da ferramenta é muito mais do que só aumentar a nossa base,
é aumentar a nossa base de caminhoneiros aonde tem carga e aumentar a quantidade de cargas aonde tem demanda de caminhoneiro. Então a gente tem um trabalho muito forte na parte de inteligência por trás da ferramenta para que a gente consiga construir esse balanço entre procura de caminhoneiro e procura de carga. Hoje, a Sontracargo, para ter uma ideia, a gente publica mais de 100 mil cargas dentro da ferramenta por mês e são mais de 120 mil caminhoneiros acessando todos os meses a nossa ferramenta. Mas ainda voltado dentro do assunto do aplicativo. Tá. Nós temos alguns aplicativos, e digo isso porque chega muito nas entidades sindicais, muitas reclamações onde o caminhoneiro carregou através de um aplicativo, através de uma empresa formalizada, levando a estrutura quanto o nome da sua, assim, ou algo nesse sentido, e que o final, quando é para ele receber o restante do frete, ele está tendo algumas dificuldades. Nesse programa teu, existe alguma pontuação, alguns meios a qual dá uma segurança a mais ao caminhoneiro, ou mesmo que ele tenha que reverter isso até em cobranças judiciais ou não, ou uma amigável ou não, daquele trabalho já executado? Sim, a gente tem, isso é uma preocupação que começou desde o início, né? Qual que é a segurança do caminhoneiro em aceitar uma carga e qual que é a segurança da transportadora com relação ao caminhoneiro. E o que a gente desenvolveu foi alguns passos que podem ajudar o caminhoneiro dentro desse processo. O primeiro deles é, toda transportadora, quando se cadastra, ela não pode fazer uma publicação de carga até que uma dos nossos atendentes entre em contato e faça a liberação. Então a gente faz pesquisas na internet para saber se não houve uma reclamação, se o CNPJ é válido e até questões financeiras dessa empresa através do CNPJ, a gente faz algumas consultas. Tendo essa primeira avaliação, a gente libera ela, então ela pode começar a fazer a publicação das cargas. Uma outra coisa que a gente faz, como a gente divulga o nome da transportadora, todas as cargas que elas são publicadas têm um botão denunciar ou fazer uma denúncia. Isso faz com que o caminhoneiro que já teve algum problema com aquela transportadora, ele possa realizar aquela denúncia, ou um caminhoneiro que teve um problema depois de carregar também possa fazer esse tipo de reclamação. O que a gente faz é, depois que a gente recebeu essa reclamação, a gente constata se é uma informação verídica para saber se aquela transportadora realmente teve esse problema. E aí, sendo o problema sendo verdadeiro, a gente elimina essa transportadora e dá o suporte para o caminhoneiro. A gente teve um caso, hoje são quase 2 anos de plataforma, de uma reclamação de que a transportadora não pagou, a gente acionou o nosso jurídico para acionar a transportadora e aí foi solucionado o problema. Então a gente tenta atuar como na verdade, antevendo o problema, né? Então a gente faz todo esse suporte com relação à avaliação da transportadora e caso isso ocorra, a gente atua também para ajudar o caminhoneiro. Nós temos também um botão lá que também denuncia o caminhoneiro? Sim, é um processo de avaliação. É um ato necessário. O que acontece é que você não pode simplesmente fazer uma denúncia do caminhoneiro, ele tem que ter carregado para você. Então o que acontece? A transportadora, no momento que ela contrata um caminhoneiro, ela clica no botão contratar. Aí o caminhoneiro fala, realmente fui contratado. Ok, a partir daí a gente já sabe que houve um transporte que ligou as duas partes. Quando esse transporte finaliza, aparece na tela da transportadora uma opção para ela fazer a avaliação do caminhoneiro. Essa avaliação depois é mostrada para todas as transportadoras. Então, é uma avaliação de estrelas e de comentário. Então, ele avalia entre 1 e 5 estrelas. Quando uma transportadora publica uma carga e aparece todo o perfil dos caminhoneiros que podem carregar essa carga, aparece também a avaliação que ele tem dentro da plataforma. Isso tudo é uma forma de manter o sistema da Sontracargo mais seguro, né, trazendo segurança para a transportadora e trazendo segurança para o caminhoneiro também. Vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br.
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltando com mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E entrevistando o Bruno Torres, diretor de marketing da Sondra Cargo. Eu acho isso interessante porque é um trabalho que a entidade vem até procurando realmente parcerias para que isso acontecesse em alguns pontos. Porque nós temos que ter aquele profissional que existe um melhor que o outro. Eu só tenho 41 anos mexendo com isso, então eu sei que existem as opções de ter um caminhoneiro que às vezes ele usa o transporte por um meio e tem outro, outro que usa o próprio transporte para poder se beneficiar daquela oportunidade. E eu acho que isso tem que ser demonstrado realmente ali. Mas, como para você poder fazer todo esse trabalho, nós já conversamos nos bastidores, como eu disse, algumas coisas sobre pesquisa que você tem feito, alguma coisa em termos do aplicativo, que são pesquisas junto aos caminhoneiros. Você poderia apresentar algumas pesquisas de alguns dados, de algumas coisas do dia a dia do caminhoneiro que você tem dentro do programa? A Sondra Cargo, a gente realiza algumas pesquisas dentro da plataforma para entender um pouco mais do caminhoneiro e quais são as demandas. Pouca gente sabe, eu acho que até quem está vendo hoje, eu sou filho de caminhoneiro também, e meus pais tinham transportadora na região da Baixada Santista. Então, assim, convivi durante muitos anos com todos os problemas e todas as vantagens de ser caminhoneiro. Meus presentes de Dia das Crianças eram miniaturas de caminhão. Então, assim, por mais que a gente entenda um pouco, que a gente venha do meio do transporte, essas demandas elas mudam ao longo dos anos e também as necessidades dos caminhoneiros mudam. Então, o que a gente faz? A gente faz essas pesquisas para poder tentar entender um pouco qual que é o dia a dia do caminhoneiro, qual que é o perfil do caminhoneiro e quais são as demandas deles, para que a gente possa desenvolver a nossa ferramenta mais adaptada ao caminhoneiro. Então, a gente hoje divulgou agora recentemente a pesquisa chamada Perfil do Caminhoneiro, que mostrou algumas informações como tecnologia, questões sobre estrutura de estrada e algumas outras informações do dia a dia dele. O que a gente pôde perceber é que esse caminhoneiro está mais jovem, então a grande concentração da faixa etária que utiliza o aplicativo desse caminhoneiro autônomo está entre 33 e 40 anos. Tá? São caminhoneiros hoje que fazem menos viagens, a grande concentração é de 1 a 5 viagens, e que percorrem grandes distâncias com a média de 1.000 km por mês. Tá? Então, a pesquisa também pôde ver questões de tecnologia, por exemplo, o uso do smartphone e o uso dos notebooks dentro dos profissionais de caminhoneiro. E, por exemplo, o uso do smartphone de forma recorrente, mais de 72% informaram que utilizam essa tecnologia. Essa é a vantagem da juventude, né? Exato. Eu acho que hoje em dia a gente está passando por uma revolução da parte tecnológica, né? Hoje, se o amigo caminhoneiro que está vendo a gente agora, se o celular dele, por mais antigo que seja, quebra, o único celular que ele pode comprar é um smartphone. Então, assim, a gente está vendo que os caminhoneiros eles estão utilizando, eles estão comprando o smartphone e baixando o nosso aplicativo para que possa utilizar no dia a dia. Bruno, já que você apresentou para nós uma pesquisa formalizada, e eu estou achando ela interessante, eu queria estar levando para você, caminhoneiro, que nós vamos apresentar na tela alguma das coisas que eu, pelo menos, estou achando que tem que ser mostrado, em termos de quantas viagens o caminhoneiro faz por mês. 47% faz de 1 a 5 viagens, de 7% faz de 16 a 20 viagens. Acima de 20 viagens, nós estamos com 6%. Para poder fazer tudo isso, nós temos uma distância percorrida por viagem. Nós temos aí 7% fazendo de 1 a 100 quilômetros, que nós estamos praticamente nas partes metrópoles.
E nós temos 22% de 600 a 1.000 quilômetros. Acima de 1.000 quilômetros, nós temos 40%. Esse é um pouquinho da tela que realmente aparece no nosso transporte rodoviário. Que eles têm aqui um faturamento líquido começa ele aí em termos de 6% hoje, ele consegue ter uma remuneração de R$2.000, para vocês verem o tanto que o salário está baixo. Nós temos aí 10% faturando de R$6.000 a R$8.000. Acima de R$10.000, nós temos 16% simplesmente de uma frota nacional. Nós temos, em termos da tecnologia que o próprio caminhoneiro usa, nós temos 72% usando o smartphone. Por isso que esse aplicativo realmente vai ser a pedra da vez que vai ser mostrado para o país, que é tão necessário. Nós temos a frequência que eles usam na internet, em termos do tablet, nós temos aqui que ele usa um pouco menos, mas o smartphone, ele já usa 90%, usam o smartphone fazendo o uso da internet. E nós temos uma coisa que realmente vai nos interessar, porque é a respeito dos pontos de parada, e que nós temos, onde foi feito nessa pesquisa, que o Bruno está nos apresentando, que 62% ele está pedindo que tenha alimentação no ponto de parada. Que o estacionamento seja gratuito, 50% dos pesquisados estão pedindo que seja gratuito. Que tenha uma segurança privada, 27%. Serviço mecânico, 22%. Então esses são alguns itens que eu estou mencionando, mas ele está na sua íntegra, na tela para o nosso amigo caminhoneiro, o nosso ouvinte, realmente ter o conhecimento de como ele funciona. Então, essas informações são bem interessantes. Eu acho que se o caminhoneiro ele quiser ter um pouco mais de informação sobre essa pesquisa, ele pode entrar no site perfildocaminhoneiro.com.br. A gente desenvolveu um site com todas as informações, onde tanto o caminhoneiro quanto a transportadora pode consultar ali o resultado da pesquisa. Bruno, você considera esse aplicativo um grande aliado para o transportador autônomo? Sim, claro. Eu acho que o papel dos aplicativos hoje, ele não é só levar carga para o caminhoneiro. Isso é um benefício, acho que claro e bastante óbvio, né? Mas também cuidar do dia a dia do caminhoneiro. Hoje, por exemplo, dentro da Sontra, a gente tem uma cultura de não só pensar em como levar mais cargas para o caminhoneiro. Então, ele está com o aplicativo, ele procura por uma carga e pode fazer a viagem. Mas como é que a gente cuida do caminhoneiro no dia a dia enquanto ele está na estrada? A gente desenvolveu uma ferramenta, por exemplo, chamada Próximo a Mim, onde o caminhoneiro ele pode consultar algumas categorias que vão desde autopeças, pontos de parada, postos de combustível. Essa é uma das vantagens em ele fazer o uso do aplicativo. Do aplicativo, exato. É assim, ele poder não só encontrar as cargas, mas ele também ter o aplicativo como um aliado durante o transporte. Então ele pode encontrar pontos de parada mais próximos, que são seguros, postos de gasolina, autopeças, tudo dentro da nossa aplicação. E como outras ferramentas também, como o chat, o próprio chat para relatar algum problema na estrada com a transportadora. Eu acho que o aplicativo ele tem um potencial enorme para desenvolver não só o que hoje já tem, mas para desenvolver novas ferramentas que ajudem realmente o caminhoneiro no dia a dia. E como o caminhoneiro pode se cadastrar nesse aplicativo? Hoje o caminhoneiro... Leva para ele com bem calma, para ele realmente aprender, saber fazer e se cadastrar. Bem, amigo caminhoneiro, é bem simples. A gente tem duas opções. Uma é o caminhoneiro que ainda não tem o smartphone, ele pode entrar no nosso site, sontracargo.com.br. Ali ele faz um pequeno cadastro e ele já tem acesso à ferramenta e já pode fazer a procura. Hoje ele pode fazer a procura tanto por cidade quanto por nome de transportadora também. Ele pode executar pelo nome da transportadora que às vezes ele está acostumado a percorrer, a transportar. E da outra forma aquele caminhoneiro que já tem o smartphone conectado à internet, ele entra no Google Play, que é para quem tem Android, ali ele vai procurar por Sontra Cargo, vai aparecer o nosso ícone, é um ícone azul, ele vai clicar ali e vai fazer a instalação. Depois que ele fez a instalação, é só fazer o cadastro
É muito simples também, é o nome, e-mail, telefone, algumas informações que são pedidas no aplicativo. A partir daí, ele já pode fazer a busca. Então tem duas formas, ou ele entra no site sontracargo.com.br ou ele procura na Google Play por Sontracargo e faz a instalação. Bruno, vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas, mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltando com mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E entrevistando o Bruno Torres, diretor de marketing da Sontracargo. Quantos caminhoneiros você tem hoje cadastrado no Sontracargo e quantas cargas você consegue negociar ou liberar por dia? Tá, hoje são 120 mil caminhoneiros ativos dentro da ferramenta, né, cadastrados, e eu tenho 17 mil transportadoras. Tá? Isso por mês são mais ou menos 100 mil cargas por mês que são disponibilizadas. Por dia deve dar o quê? Em torno de 3 a 4 mil cargas. Isso no Brasil todo? Isso no Brasil todo. Isso no Brasil todo. E como as agências aí, que nós chamamos de agenciadores, como que eles estão recebendo o aplicativo? O que eles estão... É um concorrente deles ou não? Ou eles são parceiro? Eles participam? O que você me diz? O agenciador de carga hoje, ele pode ter acesso à nossa plataforma. Então, uma vez que um usuário se cadastra, a gente pergunta qual que é o perfil dele. E aí ele pode se cadastrar como agenciador. Os agenciadores, só os que têm CNPJ se cadastram, então a gente não aceita pessoa física para publicação de carga. Tá? E uma vez que ele se cadastrou, quando o caminhoneiro faz uma pesquisa, a gente informa se é carga de agenciamento ou se é carga de transportadora, para que ele possa ter um filtro no momento que ele busca. Então, a maioria dos agenciadores estão vendo esses sites como uma forma também de ajudar as transportadoras a encontrar os caminhoneiros. Eu estou te fazendo até essa pergunta porque hoje tem um fórum permanente em Brasília e tem um marco regulatório. E uma das discussões muito focada dentro disso é o chamado do próprio agenciador ou daquelas empresas que não tem nenhum caminhão, que não está no transporte rodoviário, que às vezes, em vez dele ajudar, ele passa até a atrapalhar o transporte rodoviário dentro do seu todo, porque ele tira uma receita de alguém e quem vai pagar isso lá na frente acaba sendo o próprio caminhoneiro com menos remuneração, o transporte rodoviário com menos remuneração, ou então o consumidor. Então esse trabalho está sendo muito feito para poder distanciar um pouco esses que eles estão chamando de atravessadores no meio do processo. Por isso que eu estou levando essa pergunta em termos do agenciamento, porque ao decorrer do tempo hoje está se modernizando, mas eu cansei de conhecer agenciador em cima do orelhão, com aqueles papéis pregados. E esses também faz parte? São cadastrados no Sontracargo? Se ele tiver, o que acontece é que só o agenciador que tem empresa aberta, com um CNPJ ativo, ele pode se cadastrar dentro da plataforma. Eu acho que toda profissão tem bons profissionais e maus profissionais, né? O que prejudica um pouco do mercado são os maus profissionais.
é notório que, assim, durante muito tempo, o papel do agenciador ajudou muito o caminhoneiro. Né? O caminhoneiro que hoje, às vezes, não tem um contato com uma transportadora. Não existe agenciador e agenciadores quanto transportadores e transportadores. A gente entende muito o papel que foi desenvolvido pelos agenciadores de carga como um papel fundamental, às vezes, para ajudar muitas vezes o transportador autônomo que não tem um contato e que precisava do frete. Inclusive, até porque os agenciadores lá não fiquem aborrecidos, eu inclusive coloquei dentro dos meus documentos, junto aos meus pedidos, que permanecesse o agenciador, mas que ele fosse profissionalizado, ele fosse também o corresponsável com o nosso trabalho, porque no momento que ele recebe, ele está vendendo uma mercadoria ao caminhoneiro. E ele tem que também dar cumprimento até o final desse trabalho, daquela mercadoria que ele vendeu, porque tudo isso tem as suas garantias. E esse é um trabalho dele. Então, se ele está vendendo, ele tem que entregar o correto. Então, dentro desses marcos regulatórios, dentro dessas discussões, eu mesmo coloquei como documento lá que ele se profissionalizasse. Mas, complementando tudo isso, e o caminhoneiro que não tem o smartphone, como é que ele faz para usar o aplicativo? O que não tem o smartphone, ele pode acessar o nosso site, né? Então ele pode entrar numa lan house, a esposa dele pode ajudar de casa, caso ele não tenha esse acesso na internet, a procurar essas cargas. Então ele entra no site da Sontracargo, sontracargo.com.br, e ali ele pode ter o acesso às cargas normalmente. Hoje a gente é o único site que também disponibiliza esse acesso para o caminhoneiro através do site. Bruno, nós estamos chegando no final de mais um programa. É uma pena ele ser tão curto, mas eu queria que você deixasse aí a sua mensagem aos nossos irmãos caminhoneiros, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes, e fizesse aí as suas considerações finais. Bem, eu queria dizer que a Sontracargo ela foi desenvolvida pensando no caminhoneiro e nas transportadoras, para que a gente pudesse auxiliar, né, esse mercado de transporte através do aplicativo. Então, queria convidar o amigo caminhoneiro, hoje que tem um smartphone ou que tem acesso à internet, que é um caminhoneiro autônomo e precisa de cargas, a entrar no Google Play, fazer o download do nosso aplicativo e passar a procurar cargas através do nosso sistema. Acredito que vai ajudar muito durante o seu trabalho e durante a sua viagem também. Eu queria deixar aqui uma mensagem voltada aos nossos caminhoneiros, que nós estamos tentando levar para ele o conhecimento e alguma coisa da facilidade para que ele tenha o dia menos sacrificado. Mas que vocês não deixem de procurar as suas entidades e, inclusive, mostrar o que está errado ou aquilo que foi feito errado, independente de ser o aplicativo, independente de ser o agenciador e independente de ser a sua entidade. Você vá e coloque isso lá, porque nós queremos melhorar o amanhã. E nós só conseguiríamos melhorar o amanhã com esses aplicativos, com essas competências, desde que realmente ele funcione. E aplicativo é um programa. E programa às vezes também falha, como o ser humano também. E o nosso boa noite. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.